Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana tivemos muita movimentação em Brasília. O governo que não queria uma CPI já está com duas. Bom, muito a se comentar, muitas coisas acontecendo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, então eu peço paciência que você vá lá e assista até o final, porque eu fiz aí um apanhado, fiz uns correlacionamentos, uma análise, comentários em cima e gostaria de estar compartilhando com você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que vá lá, por favor, se inscreva, deixe o seu like, ou diga se você não gostou do vídeo, o porquê. Vai ser um prazer imenso interagir com você, mas principalmente compartilhe esse vídeo. Vamos tentar aumentar esse canal, a difusão dele, que é muito importante. A gente está debatendo os temas que afetam o nosso país. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bom, e a semana começou com a notícia da participação do presidente Lula lá naquele Congresso dos Povos Indígenas que aconteceu em Roraima, mais precisamente na reserva Raposa Serra do Sol. Essa reserva foi homologada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, depois de 40 anos de processo, sem que nenhum ministro tenha ido lá ver a situação desses povos, das pessoas que estavam lá. Enfim, muito criticada, uma reserva contínua do tamanho do estado de Pernambuco. Um dos maiores críticos dessa demarcação foi Aldo Rebelo, que é um político de esquerda que é defensor da demarcação, mas ele disse que ali houve um erro grave. Existiam ali agricultores que já estavam integrados com os indígenas, trabalhando ali em conjunto. A região era a maior produtora de arroz do Brasil, ou seja, o Supremo, na base da canetada, provocou um grande problema social, mais um problema social, de forma inconsequente, para atender a alguns interesses, vaidades, conveniências, menos o interesse das pessoas que estavam lá. Mas isso, infelizmente, é comum no país. Bom, lá no evento, durante o discurso, o presidente cometeu mais uma gafe e falou, que deveriam aumentar essas demarcações o mais rápido possível, afinal de contas, antes que pessoas ali tenham títulos falsificados de ocupação de terra. Bom, o presidente toma os outros por ele mesmo, afinal, quem não lembra daqueles recibos de aluguel de um uso de um determinado imóvel que foram apresentados por ele durante a Operação Lava Jato e que eram falsificados. Enfim, mas a situação é muito mais complexa. Existem várias áreas aí pelo país a serem demarcadas e que dentro dela existem pessoas, agricultores familiares, pessoas estabelecidas há décadas ali com título real de propriedade e que vai provocar um grande problema. E aí as pessoas não sabem muito bem como agir, estão agindo junto à justiça e tal, mas na verdade hoje nós temos um clima de insegurança jurídica. E no caso específico das demarcações de terra, tem ali a questão do marco temporal, que está sendo analisado dentro do Supremo Tribunal Federal, para saber até que ponto anda a questão da demarcação, até quando pode retroagir os pedidos para a demarcação dessas terras. Se a gente chegar a 1.500 vai ser um grande problema, mas a verdade é que, infelizmente, hoje o maior fator de insegurança jurídica no país é o próprio Supremo Tribunal Federal. Bom, e essa semana também tivemos lá do Supremo a questão da prisão do Bismarck, aquele comediante do canal Hipócritas, que foi preso no Paraguai por ordem do Alexandre de Moraes, sendo que ele não cometeu nenhum crime, a não ser o que está previsto lá naquele inquérito, que não tem fundamentação legal nenhuma, que é um espanto, que continua como um instrumento persecutório, vagando ali dentro do Supremo Tribunal Federal, um inquérito inquisitorial em que o juiz é vítima, é investigador, é julgador, uma coisa completamente disfuncional dentro de um sistema democrático. Afinal de contas, não há na história da democracia algo que se assemelhe a isso. Isso daí está muito mais para governos despóticos, assim, monarquias, assim, absolutistas, que tem esse tipo de comportamento. Não se vê isso dentro de uma democracia, a não ser a nossa democracia tupiniquim. Bom, e falando em democracia tupiniquim, nós tivemos aí essa semana o Rodrigo Pacheco na questão da CPMI. Ele não quis ler lá o requerimento, embora ele, tudo leva a crer, que ele teria que fazer a leitura para que fosse instalada essa comissão parlamentar mista de inquérito. E o que aconteceu? Ele protelou ali, a Soraya Tronic, que é outra senadora, entrou no STF pedindo a leitura do requerimento e ele foi instado a responder o porquê ele não tinha feito, e ele aí usou o regimento interno da casa para dizer que as assinaturas foram coletadas na legislatura anterior, e é fato, porque foi feita essa coleta de assinaturas 2 dias depois dos fatos de 8 de janeiro,
Mas, na verdade, isso não se sustenta porque a legislatura anterior ela não compreende ali dois terços do Senado, que permaneceram ali, que são os que assinaram aquele documento, aquele pedido. Então, para quem não sabe, o mandato de senador é de 8 anos. Né? A cada 4 anos, a renovação de 2/3 e 1/3 da casa. Então, não havia nenhuma justificativa para fazer isso, a não ser protelar para que o governo tenha tempo e tentar comprar esses parlamentares dessa base que ele vem fazendo aí de forma descarada, oferecendo diretoria de estatais, cargos em segundo, terceiro escalão, oferecendo também, como mesmo, emendas, né, do orçamento secreto, enfim, fazendo todas aquelas práticas para tentar corromper os senadores e tentar tirá-los ali, tirar as assinaturas para que essa CPI não ocorra. Acontece que o governo mostra bastante fragilidade nesse momento, tanto que não conseguiu impedir essa semana também que fosse protocolado outro requerimento de outra CPI, que seria a CPI do MST. Afinal de contas, existe sim um fato, né, concreto. Nesses 2 primeiros meses aí de governo, houve mais invasões do que nos últimos 4 anos, sendo que nos últimos 4 anos foram entregues mais de 400 mil títulos de posse de terra para pequenos agricultores familiares, e o que prova que esses movimentos sociais eles não estão muito afim de terra, não, de propriedade ou de regularizar a situação de quem não tem terra, nem de reforma agrária. Eles são um movimento político que ambicionam poder, querem pressionar o governo para obter cargos, para estar dentro da máquina estatal, para fazer suas políticas voltadas inclusive a regimes totalitários, a questões aí ligadas a ideologias, vamos dizer, um tanto quanto ultrapassadas e incompatíveis com a democracia. Então, o que vai ser feito é que mais um requerimento foi protocolado e deve ser lido aí. Então, o governo fraco, que já começa com 2 CPIs em menos de 100 dias, e tudo leva a crer que a coisa vai ser instalada mesmo com essa movimentação que ele tem feito. E o governo tem se mostrado tão fraco que o próprio presidente Lula teve que ir a público para falar, assim, chamar a atenção de seus ministros, para que eles não apresentem nenhum projeto, nenhuma ideia, como se fosse um projeto de governo. Então não existe projeto de ministro, que qualquer ideia, qualquer projeto, ele tem que ser apresentado primeiro para a Casa Civil, para depois, uma vez aprovado, ele virar um projeto de governo. Mas o que provocou essa fala do presidente, nessa manifestação, foi a própria atuação do Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos do governo. Ele, durante a semana, anunciou um projeto, que nenhuma companhia estava sabendo disso, inclusive, que iria passar a passagem aérea fora do período de temporada por valor de R$200 para estudantes, idosos, funcionários públicos, enfim, um privilégio setorial para a categoria, e com isso tentar movimentar os aeroportos no país. Ora, gente, empresas do porte de empresas aéreas, elas normalmente estão dentro da Bolsa de Valores. Pessoas investem ali, botam capital para que a empresa capte recursos mais baratos, ela vai e compra aeronaves, faz investimentos, a operação ela tem que dar retorno, então tem folha de pagamento, tem todos aqueles custos, né, que compõem toda a operação, e tem obviamente o lucro, que tem que voltar inclusive para os acionistas. Então, quando você chega e faz esse tipo de manobra, né, você diz assim, não, eu vou subsidiar uma parte da passagem, ou seja, eu vou botar lá abaixo do meu custo, alguém vai ter que cobrir esse custo, porque as empresas não vão ficar no prejuízo. E quem vai cobrir esse custo? Ora, óbvio, o restante dos passageiros. E aí as passagens vão ficar mais caras para quem tem que utilizar ali a trabalho, quem tem o uso normal ali, total, vai ficar muito mais caro se você botar a passagem a R$200, mesmo que fora de temporada. O negócio que funciona bem é o mercado nesse aspecto, é o aumento da oferta de voos, é aquela questão da própria, hoje a dinâmica, né, de venda de passagens, ela é um valor flutuante, então já é regulada essa questão de demanda e oferta dentro da própria companhia, né? Eles às vezes arreiam ali a passagem porque o avião vai sair, não tem procura, ou então ampliam o preço porque existe muita procura para aquele determinado trecho, então o mercado é bastante complexo. Aí vem um ministro e fala uma besteira dessa, quer dizer, até o Lula teve que falar alguma coisa com relação a isso, tá certo? E, bom, fora isso, a gente tem aí a questão dos subsídios da rede elétrica para os programas sociais, né? É outro exemplo disso. Quer dizer, serão 30 bilhões de subsídios. Ora, quem vai pagar esses subsídios? Isso foi o que a Enel falou, né?
vão ser os próprios usuários. Então, para financiar os programas sociais, quem vai pagar é você, pagador de conta, você vai pagar esses programas, esse subsídio vai para lá. Quer dizer, se justifica nesse caso? Não sei, eu acho que talvez não, talvez tenha que ter sido uma coisa da União, afinal de contas, eles já arrecadam muito imposto, né? É muita contribuição, então é um peso em cima do cidadão que tem que pagar essa conta. E eles vêm falar de interesse público, que para mim, muitas vezes, é muito engraçado. Bom, essa semana também tivemos uma coisa assim inusitada, que foi o ministro da Justiça e Segurança Pública adentrar numa das comunidades mais violentas do Rio, a comunidade da Maré, que é um local onde é um território dominado pelo crime organizado, onde as pessoas desfilam com armamento pesado, fuzis, ostensivamente nas ruas, onde as ruas de comércio lá têm as suas bancas de droga assim na calçada, sem nenhum problema. Bom, onde a polícia para entrar é sempre um conflito armado imenso, e ele foi lá sem nenhuma escolta, nada. Entrou lá com o carro, foi lá tranquilo numa ONG lá, exatamente a 500 metros da ONG já tem as barracas ali de droga, nego desfilando de fuzil e nada. Aí a gente tem que lembrar daquela gravação interceptada lá do PCC em que falava que um dos criminosos, né, falava assim que com o PT eles tinham um diálogo cabuloso. Acontece que 24 horas depois desse encontro teve um conflito, né, uma ação lá em Duque de Caxias, né? Me parece que estão queimando ônibus ali, ataques terroristas e tal, feitos ali, e que tem gente especulando que talvez seja uma ação coordenada para que haja uma intervenção federal e com isso barrem as CPIs que estão em andamento. Já vi essa especulação, é bom a gente estar atento, porque é muita coincidência as coisas estarem acontecendo dessa forma. Bom, tivemos também essa semana a notícia que 28 milhões de doses de vacina, que custaram mais de 2 bilhões de reais ao contribuinte brasileiro, foram para o lixo, porque houve incompetência desse governo que está aí na distribuição das vacinas. Bom, nesse caso eu não sei se eu acho bom ou acho ruim, né? O prejuízo lógico existiu, mas a gente sabe também que muita coisa está sendo falada agora sobre as vacinas. Na verdade tem muita gente dizendo que isso não é vacina, porque vacina você toma para ter imunidade a determinado vírus, e não é o que acontece nesse caso. Você também é para não transmitir a doença, também não acontece nesse caso, então estão falando que é um remédio e uma terapia genética, e com consequências ainda não sabidas no futuro. Então nós perdemos esse lote de vacina e o governo agora tem que olhar com muito cuidado, porque eu tenho conversado com muita gente não pretende continuar nesse tratamento. Então tem que se dosar bem. Eu acho que as pessoas que querem se vacinar devem ter a vacina à disposição, porém tem que se tomar cuidado qual a quantidade de vacina que vai ser comprada nesse momento. Bom, agora, chegando ao final desse vídeo, dá duas notícias aí internacionais. Uma delas é que o Biden assinou lá nos Estados Unidos um projeto de restrição de armas de fogo. E aí o pessoal, tá vendo? Já está restringindo os Estados Unidos. Só que o decreto que ele fez lá, né, o decreto presidencial, ele diz que as pessoas que queiram adquirir rifles e armamento pesado, fuzis e tal, têm que apresentar um atestado de bons antecedentes e de sanidade mental. Ou seja, lá nos Estados Unidos isso não existia antes. Aqui no Brasil, para você adquirir uma arma, é uma burocracia imensa, é necessário você ter conhecimento, não ter antecedentes criminais, psicológicos. Quer dizer, nosso arcabouço jurídico para quem quer ter armas é bastante adequado e deve ser mantido. Não deve haver uma restrição maior com relação à aquisição de armas aqui no país. E a outra notícia que vem de fora é bastante preocupante, que é a questão da escalada, né, do conflito na Ucrânia, né, e que a Polônia ela acaba de anunciar, né, que estará cedendo 4 jatos da sua força aérea, 4 aeronaves de alta tecnologia, né, caças de ataque, para o conflito, né, para a defesa da Ucrânia. E a gente sabe que essas armas não são de defesa, são armas de ataque, e aí começa a coisa complicar, mais do que já está complicado. Afinal de contas, a Polônia faz parte da OTAN e está enviando lá armamento de ataque. E a gente não sabe onde isso vai parar. O que resta para nós, meros mortais, é rezar aí para que esses homens que estão aí em posição de decisão tenham mais juízo e cheguem a algum processo de paz que possa, enfim, encerrar com esse conflito. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.